Muito boa noite a todos, senhores deputados, senhor presidente. É tão raro poder falar para uma assembleia cheia como essa, sabe, mesmo meia-noite, que só a força do Palácio dos Bandeirantes é capaz de manter essa casa tão cheia por tanto tempo. Eu quero dizer que a discussão dessa PEC hoje, na Assembleia, ele é um momento que a Assembleia deveria parar para pensar um pouco. Nós, dos 94 deputados, 57, que era exatamente o quórum necessário, votaram pela reforma da Previdência nos moldes enviados pelo governador João Dória. Essa emenda, eu acho que não é à toa que as categorias do funcionalismo público todas se mobilizaram, de policiais, civis, militares, de procuradores, de professores, de fiscais de renda, de pessoal das diversas secretarias, se mobilizaram em torno dos interesses que estavam em jogo aqui. Pois bem, eu vi aqui agora, ainda agora, a discussão entre dois deputados delegados de polícia, mas será que essa discussão não mostra que não há consenso em torno dessa reforma? Será que não é hora de, entre o primeiro e o segundo turno de votação, os deputados poder consultar melhor aqueles que vão ser atingidos diretamente por essa medida, pela aprovação dessa medida? Não importa que esse plenário, a essa altura, a essa hora, não esteja mais tão cheio, mesmo porque a votação foi marcada de maneira assodada. Mal a decisão do ministro Toffoli foi publicada ou foi lida, já estava o presidente convocando a Assembleia, com uma pressa impressionante, como se tivesse que entregar um produto com a rapidez, com uma urgência jamais vista. E eu fico pensando, se não era hora da gente debater um pouco mais, da gente olhar o que são as reivindicações. Não adianta, não importa aqui que a Assembleia não esteja mais tão cheia, mesmo porque a convocação foi tão rápida, tão breve, deputada Érica, que eu fico olhando. Hoje, na verdade, nesse exato momento, mesmo tarde da noite, eu garanto que centenas de milhares de pessoas estão assistindo pela TV Assembleia ou pelo site da TV Assembleia a votação e o posicionamento dos deputados. E aqui não se trata de ameaça, quando alguns gritam, sabe, quem votar não volta. Mas é evidente que as pessoas vão olhar quem cuida dos seus direitos. Eu respeito a discussão entre as polícias, entre os policiais deputados que tem aqui. Mas sabe o que eu queria, deputado Enio Tato? Eu queria ver a mesma bravura dos deputados policiais que defenderam os interesses da sua categoria e que nós do PT apoiamos. Nós queríamos ver em defesa de toda a categoria do funcionalismo público de São Paulo, não apenas de um setor dela, não apenas porque a polícia teve mais força para eleger mais representantes, mas se os policiais são importantes, os professores não são? Sabe, os técnicos que trabalham em outras áreas, as pessoas que nesse exato momento estão trabalhando num posto de pronto atendimento ou nos hospitais regionais do Estado, aqueles que estão trabalhando nas delegacias, nos plantões, sabe, em Osasco, em Guarulhos, em São José dos Campos, sabe, em outros lugares, trabalhando ali, esperando que os seus representantes votem de acordo com os seus interesses. Evidentemente, nós não podemos pegar aqui a Assembleia e votar de maneira setorizada. Aqui é preciso votar, sabe, com tranquilidade, mas olhando o todo do funcionalismo e o todo do Estado. O que vem acontecendo em São Paulo é uma história que já dura um quarto de século, deputado Barros Munhoz, um quarto. Começou quando Vossa Excelência foi candidato a governador em 1994 e perdeu a eleição para o Mário Covas. E o Mário Covas deu início a uma dinastia do PSDB que dura até hoje, 2020. Lá se vão 25 anos de uma dinastia que fez São Paulo ir enxugando cada vez mais.
Quer dizer, o Estado vai se desobrigando das suas funções essenciais. Primeiro se desobrigou do crédito, vendendo o Banespa e vendendo nossa Caixa. Depois se desobrigou da conservação de estradas, entregando para a iniciativa privada e multiplicando por 20 o número de pedágios no estado de São Paulo. Depois se desobrigou da expansão da linha metroviária e ferroviária de São Paulo, entregando para a iniciativa privada para cuidar da expansão do metrô em São Paulo. E foi saindo de cada um com um objetivo. O objetivo declarado de que serviria para concentrar os recursos do Estado. Obrigado, viu? Um líder bom é assim, tá? Traz até água quando o deputado precisa. Oh. E foi saindo. Puxa vida, se o líder da oposição me trata assim, o do governo também, imagino que a minha capacidade de convencimento está alta e nós vamos poder virar essa votação na segunda. Mas eu fico olhando o seguinte: o que avançou nos setores que era justificativa? O que avançou na educação? O que avançou na segurança pública? Sabe por quê? Tem muita gente que chega aqui e fala, tem que privatizar tudo, tem que fazer tudo. É evidente, eu quero saber como é que o filho do mais pobre vai pagar a escola que ele precisa. Quem não tem convênio médico vai ser atendido por quem? Por quem? Nós não estamos aqui para defender interesse privado. Quem está afim de defender interesse privado, vai militar na Fiesp, vai militar nas organizações empresariais. Aqui é quem está para defender o interesse público daquele que não precisa. Defender interesse, esse é o grande desafio. A coragem é defender o interesse público, o serviço público de qualidade. E serviço tem custo. Tem custo porque envolve a carreira das pessoas que se dedicaram àquilo e que não podem ver, no momento da sua aposentadoria, ver o seu direito dilapidado, ver o seu direito, sabe, sugado, como se não existisse. Eu fico olhando aqui hoje, agradeço a cortesia do deputado Carlão Pinhatari, e eu o ouvi quando ele esteve aqui. Mas, deputado Carlão, se Vossa Excelência ou qualquer um de nós estivéssemos no parlamento chileno, parlamento do Chile, há uns 25 anos atrás, nós íamos ver o líder do governo de lá também vendendo a ideia de que a Previdência precisaria ser privatizada. Precisaria se criar, lá naquela época, sabe, precisamos criar a Previdência Complementar, precisamos criar, sabe, a capitalização. Foi isso o Chile. Um país que hoje, 30 anos depois, se arrepende do que fez, porque percebeu que o seu povo empobreceu, que o seu Estado diminuiu, e é por isso que está há 3 meses quase, acho, sob uma revolta popular, porque não aceita a dilapidação dos serviços públicos, porque exige que a gente tenha, sabe, dignidade e respeito por aqueles que se dedicam ao serviço público. Se a gente ouvisse, eu ouvi também a nobre deputada Janaína falar aqui, nós não podemos nos desgrudar da discussão ideológica. Eu acho, deputada Janaína, que não se trata de discussão ideológica. Nós não estamos discutindo aqui quem é socialista, quem é pró-capitalista, nós não estamos discutindo nada de orientação ideológica. Nós estamos discutindo o direito das pessoas, direito de centenas de milhares de servidores que se dedicaram e têm uma expectativa de direito, porque ele entrou no serviço público com essa expectativa. Ele não entrou com outra. E o que ele quer direito é que aquilo que era regra permaneça como regra, que o jogo, as regras não sejam mudadas no meio do jogo. Isso não tem nada de ideológico, isso tem de direito, direito das pessoas, que Vossa Excelência entende muito bem, porque é uma constitucionalista, é uma jurista respeitada. Então, é preciso que a gente discuta as coisas objetivamente. E, objetivamente, o Estado de São Paulo, nenhum Estado, mas muito menos São Paulo, que é um Estado com uma capacidade de investimento, uma capacidade financeira maior, esse Estado não pode se financiar à custa dos direitos das pessoas. Olha, é evidente, eu ouvi o deputado Carlão Pinhatari falando aqui, nós temos orgulho de gastar 10 bilhões de reais nas universidades paulistas, na USP, na Unesp e na Unicamp. Mas eu falo sem medo de errar que é completamente insuficiente, dada a grandeza de São Paulo, dado o tamanho da sua população.
E veja, Vossa Excelência, os 10 bilhões que Vossa Excelência fala é menos da metade da isenção concedidas para as grandes empresas, como disse o deputado Gianazzi há pouco. É menos da metade. Então, nós vamos ter que pensar ou não vamos? Vale a pena dar isenção? Para concluir. Vale a pena dar tanta isenção para quem já não suporta, já não tem mais onde colocar dinheiro, à custa de serviços públicos que poderiam ser expandidos? Eu confio no espírito humano e eu confio na capacidade de reflexão de cada um dos 94 deputados e deputadas. E entre essa noite, a aprovação que houve e a votação final, nós que somos seres dotados de sensibilidade, todos aqui, eu imagino que possa fazer um exercício de consultar, se não todos os seus eleitores, parte deles, para perceber que o que se votou no primeiro turno e precisa ser evitado no segundo, vai causar um grande prejuízo ao servidor público de São Paulo.